Boa noite a todos, sejam bem-vindos à primeira live aqui do canal 2 do Verdade Limitada, canal que eu criei para a gente falar um pouquinho mais a respeito das crenças, dos mistérios. E nessa primeira live, a gente vai estar abordando aqui um assunto que acaba gerando muita desinformação nas redes sociais, que é a questão das profecias bíblicas, né? E para falar disso, eu trouxe alguém que tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre esse assunto, que é o Stefan, do canal Olho de Rapina. Stefan, fica à vontade para dar um oi para a galera. Salve, muito obrigado aí pelo convite. Faço gosto de falar desse tema aqui. Inclusive, eu vou aproveitar esse tema aí, depois que a gente falar bastante dele aqui, vou reproduzir lá também no Olho de Rapina, porque eu acho que é um tema que é importante, né, mais um fim de mundo para a gente aí sobreviver. Então, obrigado aí pelo convite. Quero agradecer o pessoal que veio lá pelo canal do Olho de Rapina, a Lutien, que foi a First lá no Olho de Rapina. Então, quero agradecer a todo mundo que veio através do link que eu deixei lá. E bora aí, a hora que você quiser, a gente já começa a meter bronca. Va- Valeu, Rapina. Boa noite a todo mundo que veio pelo Rapina, né? Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal 2 Verdade Limitada, para quem não conhece, né? O outro canal fala sobre ciência e esse aqui é dedicado a falar sobre essas temáticas. Antes de eu passar para o Stefan falar em definitivo, essa live ela é inspirada em algo que eu vi na internet, tá, pessoal? Eu vou ler um trechinho da descrição do que eu vi na internet, tá? E o Rapina vai estar explicando ali, segundo o conhecimento dele. Olha só qual é a descrição de uma pessoa que acredita que a Bíblia fala de fim do mundo, tá? É o seguinte: em 2018, Israel completará 70 anos, uma geração segundo os textos sagrados, o que remete à parábola da figueira, na qual o Messias de Israel disse que dessa geração não passaria. Além disso, houve inúmeros sinais importantes no ano de 2017, como o alinhamento nas estrelas, conforme Apocalipse 12, em 23 de setembro, o eclipse solar total em 21 de agosto de 2017, que ocorrerá novamente em 2024, e um período de 7 anos, mesmo período de tempo apontado como a duração da tribulação do Apocalipse. O eclipse de 2024 ocorrerá em 8 de abril, exatamente no mesmo dia que é comemorado a festa judaica da Páscoa. Momento esse, o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito. Fora toda essa questão, existe o aumento nas mudanças observáveis na Terra em relação à natureza e no espaço, com um aumento significativo de entrada de grandes asteroides e meteoros na atmosfera terrestre. Poderá tudo isso estar indicando 2017 e 2018 como um possível fim do período da graça e começo da tribulação? Assim que ocorrer o arrebatamento, pois tudo leva a entender que neste ano começaria o reinado do Anticristo, como o próprio Rabino Judá Ben Samuel previu. Quem ele será? Somente no tempo correto, poderá saber, pois muitos se levantaram e se encaixaram na descrição dos livros, como Emmanuel Macron, Jared Kushner, Barack Obama, Príncipe Harry, William, dentre outros. Sem dúvida, estes anos possuem uma implicação profética muito importante, sendo o período onde se completará 40 jubileus. É bem interessante, pessoal, porque para quem não conhece muito essa questão da Bíblia, e muitos que estão dentro de uma religião, eles não leem a Bíblia, eles comumente eles apenas dizem amém, bate palma para aquilo que seus líderes espirituais alegam. E se você fizer um estudo aprofundado das escrituras, você vai ver que isso aqui não tem nada a ver com relação ao fim do mundo. Então, vou estar passando a palavra para o Stefan do Olho de Rapina, que ele tem muito mais propriedade para falar sobre esse assunto do que eu. Stefan, o que você pode falar a respeito de tudo isso que a gente tem ouvido?
Bom, a primeira coisa é que todo líder que se levanta aí, seja Barack Obama, seja Macron, o Jared, não sei das quantas, o príncipe Harry, e enfim, todo mundo que se levanta aí no setor político, de poder político, todos eles são colocados como anticristo, né? Então você agora tem mais um, né? Tem o Donald Trump também. Então todos são sempre anticristos. E isso daqui, na realidade, reforça o que você falou. São pessoas que não leem, se leem, não prestam atenção, não conhece, ignora certas informações contidas na própria escritura, mas em geral é de disse que me disse. Então, a gente pode perceber que essa profecia, ela é antiga demais, gente. Eu já ouvi falar dela em 1989, como eu deixei num vídeo que a gente fez o ano passado sobre o fim do mundo, justamente sobre esse do dia 23 de setembro. Como não aconteceu nada no dia 23 de setembro, os profetas da internet, eles costumam prorrogar, né, os acontecimentos para que as pessoas continuem acreditando e com isso, de alguma forma, eles obtêm lucros e mesmo que seja ali pela simples monetização. Mas isso é complicado, por causa que eles conseguem encaixar ali as profecias de uma forma que quem não conhece as escrituras, quem não tem ali um pleno controle, conhecimento mesmo, ou estudo sobre as escrituras, acaba acreditando. Só que a maioria das palavras são falácias. Eles juntam vários trechos de várias profecias e montam uma, inclusive de profecias já cumpridas, que é no caso, se eu não me engano, era Jeremias, né, que fala das dores, do nascimento de Jesus, e fala exclusivamente de Maria. Agora, o Apocalipse, quando fala ali do alinhamento, que eles colocam como sendo o alinhamento, as estrelas, etc., aquela passagem ela é referente a Israel, não a posição astronômica, não é uma referência astronômica. E isso acaba assim, porque todo ano, mês de setembro, o Sol está passando na constelação de Virgem e na constelação visível, né? E lógico que há 2.000 anos atrás essa posição era diferente, por causa da precessão dos equinócios, mas atualmente nós temos ali, eu não vou lembrar agora, pessoal, que eu coloquei lá no outro vídeo, mas é uma quantidade incrível de vezes que só nos últimos 100 anos aconteceu a mesma configuração do último ano. Então, a profecia ela é cheia de furos, ela não tem ali um entendimento, não tem consenso das escrituras e não existe um só teólogo, um só exegeta, por mais que nem eu sou um ralé, né? Mas por menor que seja o teólogo exegeta, não existe um só que aceite essa profecia como uma realidade, justamente por causa da quantidade de furos. Primeiro lugar, esse pessoal joga a palavra apocalipse como se fosse uma referência de fim de mundo. E a última coisa que você vai encontrar, na realidade, que você não vai encontrar no livro do Apocalipse, é algo que se relaciona ao fim do mundo. Não tem. Você tem ali a guerra nos céus, você tem o julgamento, você tem o julgamento dos vivos e dos mortos, etc. ali. Você tem guerra, tem destruição, você tem fome, você tem peste, mas você não tem fim de mundo. Você tem a passagem que fala de um reino, mas não fala de fim de mundo. Não fala da morte do mundo, de todas as pessoas do mundo. Tanto que a palavra usada é o julgamento dos vivos e dos mortos. E agora, você tem outros trechos da Bíblia, nas próprias cartas, como em Tessalonicenses, por exemplo, que diz claramente que
o retorno de Cristo, por exemplo, seria após a tribulação, e não durante ou antes da tribulação, como geralmente essas profecias gostam de frisar. E eles sempre falam, Jesus está voltando, então o mundo vai acabar, Jesus está voltando, o mundo vai acabar. Aí eles colocam essa questão das 70 semanas, dos anos ali do povo de Israel, do jubileu de Israel e etc. Só que acontece o seguinte, para o próprio povo de Israel, para o próprio povo judeu, Israel ainda não está restabelecido. Então, não é um qualquer do mundo, não é nem mesmo um cristão que poderia definir que a profecia de Daniel se relaciona a esse período pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que reuniram o povo lá no Oriente Médio, que criou-se ali o Estado de Israel, que tem uma briga até hoje por reconhecimento, e ainda não houve o reconhecimento. Tá? Houve a tentativa aí do presidente americano, mas não houve o reconhecimento. Para o povo judeu, o restabelecimento do povo de Israel não basta apenas eles estarem num lugar. Na verdade, não precisaria estar em lugar nenhum. Eles podem justamente estar espalhados por várias partes do mundo, que a profecia se cumpriria quando todos estivessem reunidos novamente. Só que esse reunido não quer dizer junto no mesmo país. A reunião, a união que passaria a contar 70 semanas de Daniel, seria justamente com o templo reconstruído, só que não basta levantar o templo, teria que reconstruir, inclusive, a menorá. Eu não sei se a minha tela está sendo exibido para todo mundo. Tá fixado. Eu vou compartilhar uma tela rapidinho, só para mostrar para vocês o que é a menorá, tá? A menorá é este candelabro, né? A gente chama de candelabro, que seria um candelabro de sete luzes. E só que a menorá, ninguém sabe exatamente como ela é. Sabe-se apenas que ela possuía ali 7 luzes, que seriam 7 velas, né, 7 chamas. Então, existe o quê? Existe todo um trabalho que está sendo desenvolvido pelo povo judeu, um trabalho rabínico para reconstruir a menorá. Então, esse trabalho ele é minucioso, ele vai procurando evidências, porque não é só fazer o candelabro com sete chamas, é preciso colocar o símbolo certinho, como era o antigo, que foi saqueado quando o templo foi derrubado na invasão de Nabucodonosor, certo? Quando o povo foi levado em exílio para a Babilônia. Então, está sendo feito um trabalho arqueológico muito, muito, muito intenso, muito grande, tanto que já tem anos que está sendo construído, reconstruído a menorá. Quando a menorá estiver pronta, o templo já tem que estar pronto. Então tem esse detalhe, ela só pode estar pronta, a menorá só pode estar pronta quando o templo for reerguido. E o templo não pode ser construído em qualquer lugar, não adianta você ter ali em São Paulo o templo de Salomão, ou você ter outros templos construídos no mundo, que segundo a tradição judaica, rabínica judaica, segundo as profecias, o templo tem que ser erguido no mesmo local. E isso, gente, vai ser algo muito complicado, porque no mesmo local existe ali me fugiu o nome, mas né? Aquela mesquita que tem o domo dourado, né, que tem o domo de ouro. Então, existe uma briga muito grande. Por isso que não pode reconhecer Israel como Estado. A partir do momento que reconhece Israel como Estado, Israel poderia expulsar os muçulmanos que habitam o local e destruir o templo que está ali e reerguer um novo templo no local. E isso, sinceramente, há uma previsão aí pelos próprios judeus de provavelmente uma impossibilidade, ou a partir de um momento que o próprio povo muçulmano se converteria ao judaísmo. Então vamos parar de pensar quando que isso pode ocorrer.
É muito complicado. E quando o templo estiver reerguido, a menorá ela é colocada no templo, seguindo todas as regras de Moisés, etc. Quando isso for feito, quando for restabelecido o templo, quando for erguidas as cortinas do templo novamente, que você tem ali o Santo dos Santos montado, eles acreditam que a presença de Deus passa a existir ali dentro. A partir deste momento, contariam as semanas de Daniel, contariam ali o jubileu, para ser a data da previsão, da profecia. Então não adianta falar que é a partir do momento que o povo se reuniu, porque o povo judaico ainda não está restabelecido. Existe o que? Existe a sociedade lá, existe o povo de Israel, existe o país de Israel, existe a nação, perdão, de Israel, mas não existe ainda o templo e não existe a menorá. Então, só isto, pelos próprios judeus, gente, não é uma questão colocada por cristãos e por qualquer vidente aí no mundo que substitui o conhecimento judaico sobre a própria profecia em relação a eles mesmos. Então, só essa questão de não ter o templo e não ter a menorá pronta significa que essas semanas não estão ocorrendo. Elas não aconteceram e isso já coloca a profecia por terra, tá? E como eu falei ali que a profecia de Daniel, a profecia de Daniel não, a de Joel, se eu não me engano agora, porque eu não peguei as escrituras, eu não lembro exatamente quais eram as profecias que eles usam. Sei que usa um pouco de Joel, um pouco de Jeremias e também uma parte de Ezequiel, misturando um pouco tudo ali, fazendo aquela bola de neve e mesclando com o Apocalipse, para poder fazer sentido, senão não faz sentido. Essas profecias, a de Joel, ela já é uma profecia cumprida, e a de Ezequiel também já é uma profecia cumprida. A de Daniel, uma parte já é considerada profecia cumprida, e uma parte não, que é justamente o quê? O restabelecimento do templo junto com a menorá. Essa parte ainda não foi cumprida, essa profecia ela não se concretizou. E interessante, ó, se quiser me interromper, viu, Rodrigo? Você me interrompe a hora que quiser aí. Inclusive, se o pessoal fizer perguntas, se quiser passar, pode passar. Mas tem pode uma falar. questão que eu não sei se é mito ou não, que é relacionada à questão das tribos perdidas de Israel, né? Dizem que existem tribos perdidas de Israel que poderiam ter como descendentes povos ingleses ou africanos, então existe toda essa questão. Há uma necessidade do povo de Israel encontrar essas tais tribos perdidas, se é que elas Não. existem? Não, não há necessidade, porque aí você volta lá em José do Egito, lá em José, lá na Gênesis dos descendentes de Abraão, que o pai, né, de José, que é de Israel, quando ele vai abençoar os filhos, né, os netos, que ele cruza as mãos, que ele abençoa o mais novo primeiro, depois o mais velho, ali ele coloca aqueles dois filhos em substituição a outros filhos. Então, as 12 tribos de Israel, elas foram se mesclando entre elas mesmo, algumas foram se dispersando e acabaram desaparecendo. Mas você ainda tem Judá, que são os judeus atuais, você tem a tribo de Judá, e a tribo de Judá, ela representa as 12 tribos. Então, você não, lógico que para o povo de Israel é importante o despertar das 12 tribos como nomes e tal, mas não é profético, não existe nada que diga assim, tem que existir as 12 tribos, tem que existir os povos das 12 tribos. E hoje, justamente pela dispersão das tribos de Judá, de Israel, e ao contrário que a maioria das pessoas pensam, isso ocorreu na época do Império Romano, da invasão romana, ali dispersou a tribo de Judá, né? A tribo de Judá dispersou na época do Império Romano, mas as tribos de Israel, elas deixaram de existir antes da invasão
de Nabucodonosor. Então, na época, antes de Nabucodonosor, houve muita briga, depois da morte de Salomão, né, que começou a dividir os reinos e começou uma confusão danada entre Israel, por domínio, por poder, etc., ali começou a desaparecer as tribos. Naquele instante, começou a dispersar, teve tribo que falou, quer saber, eu vou embora, e foi embora mesmo, levou os descendentes. Então, hoje, é praticamente assim, meio que impossível você saber aonde estão todas as tribos, todos os povos de Israel, e com certeza a maior parte da humanidade aí, das sociedades conhecidas, que é praticamente o mundo todo, a maior parte dessas sociedades são formadas por diversos descendentes de Abraão. Inclusive, muitos povos da Europa, né? A Itália, a Alemanha, e, enfim, vários países que, inclusive no Brasil, nós temos uma carga muito grande de descendentes judaicos que nem sabem que são descendentes judaico, melhor, de Israel, ou seja, tem raiz em Abraão, por exemplo, Silvas, da Mata, olha, são vários e vários. Nem todo Silva é descendente judaico, mas a maioria é. Nem todos da Mata são descendentes judaicos, mas a maioria é. Nem todos da Costa são descendentes judaicos, mas a maioria é. Isso só para ter uma ideia de como o povo realmente multiplicou, realmente se espalhou para o mundo inteiro. Então, o que conta é a raiz e não o nome da tribo. Tá? Não o nome da tribo. O nome da tribo foi importante até a época de Salomão. De Salomão para frente, acabou essas questões, tá? Então, não faz sentido. Pode falar. Tem um comentário aqui do Josiel que existem várias vertentes sobre as 70 semanas. Eu até falei sobre correlações a um vídeo que tem vários tipos de interpretações. A gente tem aqui, até separei aqui algumas, tem a interpretação do Jorge Sincero, interpretação preterista, interpretação da visão enquanto alegoria, e eu acredito que deve existir muitas outras, né? Criou-se muitas vertentes, né? Exatamente. E segundo o Josiel, do Causa e Efeito, falou que uma delas, teorizada pelos adventistas, mostram que as 70 semanas já foram cumpridas. Já estariam cumpridas. Essa é a visão adventista, só que a gente tem que entender o seguinte, eu vou dar um exemplo. A visão adventista, apesar de elas terem ali as escrituras também como base para os seus preceitos dogmáticos, o adventismo, eles pegaram uma outra vertente, é mais importante o livro que foi escrito pelo seu fundador do que a própria escritura. Então, a partir do livro do próprio fundador, apenas quem seriam os judeus reunidos não é nem o povo de Israel, é apenas o povo adventista. É muito complicado, realmente, a questão adventista, mas ela se baseia aonde? No livro escrito pelo fundador da tradição adventista, e não as escrituras. As escrituras ficam em segundo plano e elas são ignoradas, assim, na maior parte do contexto de tudo que tem ali. Então, existe esse problema, não só na questão adventista, não estou criticando aqui, não é uma crítica, eu estou dizendo que em relação à profecia e em relação ao dogma adventista, vale muito mais o que foi escrito pelo fundador do que a própria escritura. E não só o adventismo, mas muitas outras vertentes religiosas também pensam dessa forma, que é o caso, por exemplo, aí da Torre de Vigia, que também tem uma visão diferente, que não é baseado exatamente nas escrituras, utilizam de nomes e certos conceitos, mas o que importa é o livro escrito pela fundadora e não as escrituras, tá? Então, mas aí a gente vai entrar numa temática que vai fugir muito do que a gente propôs de falar aqui, né? Não, com certeza. Essa questão o judaísmo não é uma religião, no caso, já ouvi falar sobre isso. O judaísmo é o próprio conceito do povo, sei lá.
O fato dos judeus não aceitarem o cristianismo, ou seja, não aceitarem a Cristo, ah, existe essa questão da interpretação dos judeus e a interpretação dos cristãos como diferente ou são similares? A gente tem que entender que, apesar dos judeus, a gente apelidou judaísmo, né? Eles mesmos não atribuem este nome, os brasileiros, os judeus brasileiros acabam atribuindo, aceitando, né? Mas o povo judeu, ele é uma nação, ele é uma nação. E, por enquanto, é uma nação dispersa, sem fronteiras, né? Mas é uma nação. E, como nação, elas têm as leis, então as leis é um estatuto, tá? É um regimento, é como a gente tem aqui a nossa Constituição. E, então, a prática do povo judeu não é uma prática religiosa, e sim uma prática através do estatuto que eles possuem. Acontece assim, que o judeu, uma, existe o judeu messiânico, mas a maior parte dos judeus não aceita Jesus como Messias. Agora, tem um detalhe: nenhum judeu tira a importância de Jesus da história. Tá? Eles aceitam muito bem a importância dele como um dos últimos profetas que se levantou no povo de Israel. Então, eles aceitam muito bem Jesus, não aceitam que ele é o Messias e o libertador, que na visão judaica, o Messias, o libertador, ele viria justamente quando cumprisse, né, as 70 semanas ali, que é proposta pela restauração do templo, pela restauração da menorá. Então, acaba que mistura um pouco as duas visões, tanto a visão cristã como a visão judaica. E importante o seguinte: dentro da Constituição judaica, das leis judaicas, que a gente entende que tem as leis, os mandamentos e mais o que os profetas vão ensinando, né? Então, dentro das próprias leis, eles não devem jamais assim, ignorar outras religiões. Eles não devem participar de outras crenças, de outros dogmas, etc. Mas eles não podem ignorar e achar que aquilo não está certo ou não está correto. O que eles abominam, isso é bem explicado na própria Escritura, é a relação da idolatria. Mas, por exemplo, o estrangeiro que habitar a terra de Israel, se ele não se converter ao judaísmo, ele pode manter a sua tradição, a sua religião, mas não pode praticá-la dentro do povo. Então, se ele tivesse alguma prática diferente, ele teria que se afastar, não sei quantas jardas que era, quantos estádios de distância de Israel, né, do povoado onde ele se encontrava, para poder praticar. Mas ele não era proibido, era proibido praticar dentro da comunidade. Tá? E também o estrangeiro não poderia entrar dentro, acessar certas locais do templo. Então, aí existe muitas diferenças, mas na visão tanto judaica como cristã, a visão de um Deus, o Altíssimo, o Criador, é a mesma. E então a diferença está em Jesus ser o Messias e ele não ser o Messias. Os messiânicos aceitam ele ser o Messias, não como Deus encarnado, mas como Messias, né? Um Salvador. Então é interessante, eu acho muito interessante a vertente messiânica, mas aí já é uma questão que entra nas questões de dogmas, e o dogma pode ser interpretado como um conceito religioso, não o judaísmo, tá? Rapina, queria perguntar agora sobre a questão dos eclipses, porque os eclipses sempre são relacionados com o fim do mundo, talvez por conta deles serem considerados sinais dos fins dos tempos. Só que a gente vê que os eclipses, desde que o mundo é mundo, eles acontecem, né? Então, como é que fica o eclipse nessa história toda? Então, no vídeo, até mandei o link para o pessoal ali do chat, para eles verem depois o vídeo que a gente se refere, eles dão uma ênfase muito grande aos eclipses, e principalmente na questão dessa profecia, né?
para deixar ela assim, olha só, veja a coincidência, não pode ser coincidência isso, o eclipse vai ocorrer no dia da festa tal, né, da festa judaica tal, que celebra aí na Páscoa judaica, que celebra a saída do povo de Israel e etc. Só que aí entra um pequeno detalhe, isso não é coincidência nenhuma, não é uma coisa, não é, quer dizer, é uma coincidência, não é algo raro, isso é algo muito comum de acontecer. Primeiro lugar, um eclipse lunar só ocorre na lua cheia, não ocorre em nenhuma outra fase da lua. E o eclipse solar só ocorre na fase da lua nova, em nenhuma outra fase da lua. Então, começa-se por aí. E as festas judaicas são festas lunares. Então, são festas que são baseadas no calendário lunar. A Páscoa, por exemplo, a Páscoa judaica, ela é comemorada sempre na primeira lua cheia após a entrada da primavera no hemisfério norte. Pro cristão, isso daí é uma coisa da Igreja Católica, tá, pessoal? Que mudou a regra para que o cristão não fosse comparado com o judeu. Então, para o cristão, mudou-se, por exemplo, o sábado, né? O dia do Senhor deixou de ser sábado, passou a ser domingo, e a Páscoa também teve uma mudança. Por isso que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã são muito próximas, mas não no mesmo dia. A Páscoa cristã ocorre sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, após a entrada da primavera no hemisfério norte. Quando o primeiro domingo após de lua cheia, né, e após a entrada da primavera, ocorre no domingo, mesmo a lua cheia, a fase da lua cheia ocorre no domingo, então a festa da Páscoa cristã e judaica coincide. Mas agora, quando a festa judaica sempre é na lua cheia, não importa se é no domingo, eles geralmente comemoram a Páscoa no sábado, né? Mas assim, o que conta é a fase da lua. A Páscoa ocorre na lua cheia. Por quê? O dia do Senhor lá no Egito, quando morreu lá todos os primogênitos, foi numa lua cheia. Então, eles comemoram a Páscoa sempre na lua cheia. E se é na lua cheia, você tem ali pelo menos uns 4, 5 eclipses em média por ano, né? 3 a 5 eclipses por ano só lunar. Isso vai fazer com que muitos eclipses ocorram durante a Páscoa judaica. É muito mais fácil ocorrer um eclipse na Páscoa judaica do que na Páscoa cristã. Lembrando, há 2 anos atrás também teve eclipse na Páscoa judaica. E há 2 anos atrás, se não me engano, a Páscoa judaica coincidiu com a Páscoa cristã. Aí surgiu a história das luas de sangue. Falava, você está vendo? É a lua de sangue que vai coincidir com a festa judaica de Páscoa, de não sei qual, de Pentecostes, enfim, coincidiu com um monte de festa ali judaica e cristã, que todas essas festas eram baseadas no quê? Na Lua. E você tem algo que chama período de Saros. E o período de Saros faz com que há ali uma frequência, uma repetição de eclipses, e que ocorrem mais ou menos no mesmo local. Então, não foi incomum o que aconteceu há 2 anos atrás. Também foi comum, não é tão comum quanto ocorrer um eclipse na Páscoa e depois ocorrer em outras festas no mesmo ano, mas não é assim, não é raro. É incomum, mas não é raro. Então, o mesmo sobre o período de Saros é em relação a esse vídeo, que fala que o eclipse que ocorreu o ano passado, em agosto do ano passado, vai ser exatamente o mesmo eclipse, vai cruzar o mesmo lugar lá nos Estados Unidos no ano 2024, que isso é um sinal do apocalipse. Primeiro, Estados Unidos não é Israel. Então, porque aonde ele entra nessa história, né, da profecia? Qual foi o profeta que previu que ia ter 2 eclipses nos Estados Unidos, que ia prever o fim do mundo? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum das escrituras. Segundo, a Terra é um globo. A Terra é um globo. Quando está tendo eclipse,
a parte toda oculta da Terra, que está escuro, noite, né, vai poder ver, vai acompanhar o eclipse. O ponto de ápice é sempre um ponto regional. Então, que nem do ano passado foi ali nos Estados Unidos, em 2024 também vai ser nos Estados Unidos. Mas por que não os eclipses que vão ter este ano? Por exemplo, o eclipse que a gente teve aí semana passada. Por que não foi esse? Por que é o de 2024? O que essa data tem a ver com o eclipse do dia 21 de agosto de 2017? Tá? Ah, mas é porque é 7 anos depois. Tá bom, mas o período de Saru dura 18 anos. Então, nesse período de 18 anos, coincidir eclipses visíveis na mesma região não é incomum, é normal. Dos 18 anos ali de eclipses que coincidem com a mesma região, seja eclipse solar ou eclipse lunar. Então, pessoal, esse eclipse do dia 21 de agosto com o eclipse do dia 24 do ano 2024 não tem nada a ver uma coisa com outra, e muito menos com Israel. Não tem nada que liga ali os dois países. Eu vou achar que tem mais um comentário que colocaram aqui. Olha lá, ó, que o de 2024 também vai ocorrer na festa judaica da Páscoa. Tá, mas é a mesma coisa que eu acabei de falar. Festa judaica da Páscoa ocorre sempre na lua cheia. Dias que são propensos a ter eclipses, somente na lua cheia. Então não é incomum. E mais um comentário que foi colocado no vídeo é que as escrituras falam que os eclipses... Quer ver? Eu vou até achar a frase que ele usou aqui para ficar... Olha lá, ó. Segundo as escrituras, eclipses são sinais de alertas usados para levar o povo a se arrepender, pois viria após o juízo sobre a terra. Aonde ele tirou que isso tem nas escrituras? Só que ele desmente ele mesmo aqui. Tá? Eu não quero citar o nome do canal, mas eu deixei o link para vocês aí no chat. Ele mesmo desmente tal informação, porque a Bíblia cita tão poucos eclipses que a lua se tornar vermelha como sangue e o sol escurecer pode ser tão poético como sim uma referência astronômica, mas ninguém sabe. Não está dizendo claramente que é um eclipse, ou seja, solar ou lunar. E aqui, então, para vocês verem como ele mesmo desmente o que ele colocou. Ó. Segundo as escrituras, eclipses são sinais de alerta usados para levar o povo a se arrepender, pois viria após o juízo da terra. Então, se são sinais de alerta, todos esses sinais deveriam ser sinais de fim de mundo. Tá? Se sempre teve eclipse, se todo ano a gente tem uma média de 3 a 5 eclipses, significa o quê? Que o mundo teria que acabar pelo menos 3 a 4 vezes por ano, embora esses últimos anos está sendo assim. Aí ele continua, ó, isto ocorreu com a cidade de Nínive, onde, devido ao alerta do profeta Jonas, eles se arrependeram e a cidade foi salva. Peraí. Segundo quem? O alerta do profeta Jonas. E não segundo o eclipse. Eles não viram o eclipse e falaram, meu Deus do céu, precisamos nos arrepender. Foi um sinal de que o mundo vai acabar. Eu acho que a lua se chamava Jonas naquela época. Pode ser. É a única explicação que eu vejo aí também. Que a lua se chamava Jonas. E... pessoal, então vocês estão percebendo como são falaciosas essas profecias? E elas já ocorrem há anos, não é uma coisa recente. Né? Essa profecia mesmo aqui, ela é repetida de ano após ano. Por quê? Setembro tem o Sol transitando a constelação de Virgem. Então, segundo a profecia, é a Virgem vestida de Sol. E a Lua aos pés da constelação de Virgem ocorre com uma frequência tão grande que quase todos os anos nós temos a Lua nos pés de Virgem. Porque às vezes ela pode passar, às vezes, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Mas no mês de Virgem, nós vamos ter ali a Lua, só nos 28 dias de trânsito da Lua, passa por todas as constelações, gente. Passa por todas as constelações. Então, quer queira, quer não queira, pelo menos um dia do mês, nós teremos a Lua aos pés
pelo menos um dia de Virgem, nós teremos a Lua aos pés da constelação de Virgem. Então não faz sentido. E todos os meses a Lua vai passar por ali também pela constelação de Virgem. Porque, afinal de contas, é um arco que a gente chama de eclíptica, que estão todas as constelações. A isso fica claro que os sinais propostos no Apocalipse não se referem à posição de constelação nenhuma, e sim uma profecia do próprio povo de Israel. Israel sempre foi definido como a noiva, a esposa, a mulher. Israel, não o patriarca, o povo é colocado como a esposa de Deus. Israel é representado na Gênesis como a Eva. Perceberam? Por que a Gênesis é filosófico? Ele não é literal? Porque a Eva representa Israel, Adão representa o próprio filho, que foi criado à imagem e à semelhança, que é o Cristo, já é uma referência para o futuro. Já é uma referência do povo. O povo se corrompe, o povo de Israel se corrompe, e quando o povo se corrompe, ele é disperso, e com isso, Adão, que é o filho, que é o Cristo, ele vem, ele cai, ele desce ali para salvar, porque ele não quer abandonar a esposa, ele ama a esposa a tal ponto que ele também come a maçã, ou seja, ele se torna carne. E é aí que entra todo o evangelho. Então, toda a profecia do Apocalipse, ela se refere ao povo de Israel. Quando fala de anticristo, quem é o anticristo? O anticristo somos todos nós, eu, você e todo mundo. Ah, meu Deus do céu, ele falou que nós somos o anticristo? Sim, porque se nós fôssemos pró-Cristo, nós seguiríamos o que ele mandou. E todo mundo que faz uma coisinha diferente daquilo que ele não disse para fazer é anticristo. Agora, lógico, vão ter aqueles que são mais evidentes, vão ter aqueles que são maiores, que são mais, assim, visíveis, mas todos nós somos o anticristo, porque nenhum de nós segue exatamente o que foi proposto. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você acredita em mim, siga-me, ou seja, faça o que eu fiz. Faça exatamente como eu fiz. E qualquer desviozinho da pessoa ali, ela é um anticristo. Por mais que ela aceite, eu aceitei Jesus, etc, etc, ela ainda assim é um anticristo. Essa é a condição humana. Nós somos humanos, falhos, cheios de erros. Então, a profecia do Apocalipse, sinto muito para vocês aí que são tidos como profetas e videntes e etc. A profecia do Apocalipse é uma profecia que foi feita e destinada a não se cumprir. Oh, meu Deus, ele disse isso? Sim, eu disse isso, porque partes dela se cumpriu com Nero, com o extermínio dos judeus e com o extermínio dos cristãos, a dispersão do povo judeu e o fortalecimento do povo cristão. Então, parte da profecia do Apocalipse se cumpriu. O restante, ela se cumpre dentro de cada um, não é externo. Nós vamos viver muitos anos, alguns sim, alguns não, uns vão morrer mais cedo que os outros, nossos filhos vão crescer, alguns sim, alguns não, outros vão viver até a velhice, outros vão viver pouco, mas vão viver, nossos netos, bisnetos, e nós vamos ter aí gerações e gerações futuras que só corre o risco de extermínio pela própria mão do homem, não pela mão de Deus, não por um fim catastrófico, como pregam por aí, porque senão seria o mesmo que dizer que é para isso, para quem acredita, quem tem fé e é cristão ou fanático religioso, porque aí eu separei bem os seituários e os fanáticos religiosos. Então, você colocar como um novo fim do mundo, descrito realmente como um fim do mundo, como algo terrível que vai exterminar tudo de uma vez, é você ignorar o que tem na Gênesis, quando o pai diz assim para Noé que se arrependeu,
de ter destruído o homem, então faria uma nova aliança que jamais voltaria a fazer a mesma coisa com o que foi feito com Noé. Lógico, a gente sabe, a maioria sabe, Noé é um texto poético também, mas não impede que algo local tenha acontecido para criar a história, já que vários e vários livros citam a questão do dilúvio, não só os livros cristãos ou judaicos, né? E isso é outra história. Então você invalida uma coisa que você coloca lá que as pessoas falam assim, Deus é fiel, mas ele validou o que ele prometeu. Não, foi feita uma aliança lá atrás, foi feita uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés e uma aliança com Jesus, que é a nova aliança, que é a graça. Então, para esse pessoal que está falando, como nesse vídeo, desculpa estar tomando todo o tempo, Rodrigão, mas o pessoal que fala nesse vídeo ali, que é a partir das 70 semanas que nós receberemos a graça, esquece que a graça veio de graça, por isso chama graça, e a graça surge, assim, abertamente para todos com o sacrifício de Cristo. Mas a gente entende que a graça é o quê? A graça é a chuva, é o sol, é o alimento, é a própria vida, é o ar que respiramos e a própria vida. A graça é a vida, recebemos e entregamos ela de forma gratuita, sem ninguém tá pagando nada, não existe uma cobrança em cima, existe um ensinamento que foi transformado em dogma, que é outra coisa. Então, todas essas questões anulam esta profecia. Para que ninguém tenha medo, gente. Abram aí a cabeça e acredite, ó, não existe nada, é só loucura, é só enganação, é só para ganhar dinheiro em cima de trouxa. Tá? Com certeza esse cara tá ganhando alguma coisa ali. Ele não pode ser apenas mais um fanático, tá? E eu pago $1 milhão aí para quem provar para quem provar que o mundo acaba depois de 2024, né? Quando for em 2025, eu pago $1 bilhão para quem provar que o mundo acaba em 2024. Pronto. Desculpa, Rodrigão, que eu não tenho todo o tempo. Tranquilo, eu já ouço falar que vai acabar desde do ano 2000, virada do milênio, até hoje nada. Agora tem uma questão... Não, é que essa profecia aqui, eu ouço falar dela aí, do Sol em Virgem, não sei o quê, desde 89, mas na época do cometa Halley já falava, porque eles falavam que o cometa Halley em 86 era a coroa, as 12 coroas na cabeça da mulher, e as 12 coroas é Israel, por isso que mulher é Israel. Pronto, falei, as 12 tribos, falei. Acho que o que acontece, claro que para as pessoas que seguem a religião é difícil pra caramba delas conseguirem compreender certas coisas. Até eu mesmo não tenho conhecimento por falta de um estudo mais aprimorado, teológico, como você mesmo tem. E eu acho que é importante, né? Sei que nem todos têm a oportunidade de fazer um estudo, né? De aprender através da teologia, mas isso acaba dando muitas brechas a diversas interpretações, na grande maioria equivocada, tá? Onde as pessoas acabam inventando um monte de histórias. Por exemplo, a gente sempre nota que as profecias geralmente estão sempre relacionadas ao povo de Israel somente, mas essas pessoas acabam atribuindo ao mundo inteiro, a todos os povos. Consequentemente, leva elas a criar essa história de que isso se refere ao fim do mundo ou ao fim dos tempos. Fim dos tempos que, na verdade, não significa fim do mundo, mas sim fim de uma era. As pessoas acabam também atribuindo a questão da nova era, ali a era de Aquário, falam muito sobre a era de Aquário, né? Isso dali também iria contribuir para o... Só que as pessoas esquecem que a própria Escritura, né, o próprio Cristo lá no Evangelho de Mateus fala que nem ele nem os anjos sabem o dia e a hora. Então as pessoas fazem um esforço enorme para tentar desvendar o tempo exato do fim.
E Pode falar. ele ainda avisa, ó, quando estiver chegando o fim, né, nessa mesma, só para complementar o que você disse, quando ele fala que só o Pai saberá o dia e a hora, ele ainda complementa assim, mas não se inquieteis com essas coisas, está falando para todo mundo, não se preocupe com isso. Aquele que está em paz consigo mesmo, não importa o dia que vai morrer, se é hoje, se é amanhã, ele vai morrer em paz. Então ele fala, não se inquieteis com isso. Mas, já que vocês querem saber, o dia que isso tiver para acontecer, é só vocês prestar atenção aos sinais. Então, quando vocês ouvirem rumor de guerras, não está na hora ainda. Ou seja, vai ser um período de paz no mundo inteiro. Por isso que existe uma outra profecia que fala que a Terra vai entrar em 2000 anos de paz, que é justamente para poder usar essa passagem. Você vê a loucura como chega? Precisa juntar um monte de coisa para poder justificar uma coisa que não está escrita. Desculpa te cortar, Rodrigo. Não, mas é exatamente isso, Apina. É por isso que eu digo, dentro da minha concepção, a Bíblia ela é totalmente interpretativa, tá? A gente tem como prova tantas religiões que usam ela como base para sua crença, para sua fé, e além disso, existem outras pessoas que não têm religião ou que se frustraram com alguma religião e que acabam criando uma nova vertente de interpretação da própria Bíblia. Tirando isso, ainda tem a questão das pessoas que se aproveitam das escrituras que muitas pessoas não entendem e realmente é de difícil interpretação, difícil entendimento, e acabam utilizando para ganhar algum tipo de vantagem, adquirir seguidores, criando seitas e através disso conseguir dinheiro ou coisas piores. Então é importante que as pessoas possam entender isso, que a Bíblia ela é interpretativa. E pessoal, Esses dias eu vi a gente um pastor adventista falando o seguinte, falou, a Bíblia não é um livro de leitura, e sim um livro de estudo. Você precisa compreender o que está ali, porque senão você fica fanático mesmo, vira fanático. não, com certeza. E bom, a gente já está perto de acabar a nossa live, mas eu vou estar pegando aqui as perguntas do chat, se tiver alguma aqui, e vou estar repassando para você, Stefan. Vamos ver aqui se temos alguma. Causa e efeito. Pergunta qual a diferença entre judeus e cristãos. Geralmente o idioma, né? Porque o cristão também tem, o cristão e o judeu tem uma cabeça, dois braços, pernas, né? É mais questão de crença só, gente. Tirando isso, é todo mundo igual. Não há diferença. Quem coloca a diferença é o ser humano. Então a gente entende assim, ó, a raça humana é uma só. Você tem etnias dentro da raça humana. Então você tem várias etnias, mas todos fazem parte da mesma raça. E além das etnias, o ser humano ele costumou classificar e separar pessoas por crença, por status, por ordem financeira e poder político. Então, essa diferença é a única que você pode atribuir entre eu, você e qualquer outra pessoa no mundo, porque é uma diferença humana. Agora, perante o Pai, perante a qualquer Deus de qualquer religião, não há diferença. Não há diferença. E é dogmatismo, isso olha, estou falando para as pessoas aí ficarem de cabelo branco e depois tentarem me apedrejar na rua. É dogmatismo acreditar que existe aquele negócio, não, você para ser salvo tem que acreditar num Deus absoluto, etc e tal. Não tem isso, tá? Não tem isso. A salvação para quem é cristão, ela já ocorreu com a morte de Cristo na cruz, e as pessoas que estão no mundo, elas precisam apenas manter essa salvação, não precisa se preocupar com mais nada. E para fazer isso, é o que ele falou: ame o teu próximo como a ti mesmo, faça teu próximo apenas aquilo que gostaria que fizesse a você. E ponto final, não tem mais regra nenhuma aí. Religioso pode falar à vontade. Pode falar à vontade, mas religião segue apenas dogmas. E dogmas você não tem como discutir com dogma, porque dogma é aquele ponto final. Pronto, falei, essa é a diferença. O Causa e Efeito pergunta, Gaziel, né, qual é o sinal do profeta Jonas, que foi mencionado, né, na Bíblia.
O sinal, que é meio complicado, né, a questão de Jonas. Algumas pessoas acreditam que o sinal de Jonas foi ter passado ali os dias dentro da baleia, né, dentro do peixe gigante. Todos sabemos que essa passagem ela é alegórica também, não existe um peixe ali. Alguns falam que é disco voador, outros falam que é baleia, etc., né? Mas na realidade ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, alguns dizem que o sinal de Jonas é ter passado os dias dentro da baleia. Alguns teólogos acreditam que o sinal foi ali por causa da desobediência, dele tentar fugir ali do chamado de Deus, que criou-se todas aquelas tempestades e etc., que conseguiu salvar a tripulação quando ele se joga no mar lá que surge a baleia. A baleia, na verdade, o peixe ali, é uma alegoria querendo mostrar que ele foi salvo, que ele não precisou morrer, né, quando se jogou no mar, e que foi salvo de alguma forma, mas que ele pagou durante 3 dias com sofrimento, porque se a gente pegar alegoricamente, nós vamos ver que seria um sofrimento tremendo você ficar dentro de uma baleia, de um peixe durante 3 dias. Quem costuma dizer isso é o próprio Pinóquio, né, que passou por uma situação semelhante. Então, é uma tribulação você ficar 3 dias ali dentro. Então, alguns teólogos acreditam que este é o sinal que mostrou ali que Jonas compreendeu que ele foi chamado e, através do seu chamado, que ele tentou desviar e fugir, ele voltou, ele acordou e voltou para a realidade e viu que não tinha como fugir ao chamado, que ele tinha que avisar aquela cidade para que ele se arrependesse dos pecados, para que não fossem destruídos. Então, para alguns, é este o sinal, o próprio arrependimento dele e voltar atrás de fugir da obrigação que não tinha como ele fugir, porque Deus é um amor tão grande que antes de destruir a cidade, ele fez de tudo para que ela fosse salva. E sim, a cidade foi salva porque ela se arrepende e não tem nada a ver com eclipse, sim com Jonas. Então seria esse o sinal de Jonas, né, para alguns. Então é uma questão, como você falou, interpretativa, né? Certeza. Eu até vou fazer uma pergunta em cima da próxima pergunta, que é do Carlos Alberto. Ele pergunta, isso foi bem no início ali da transmissão, mas o mundo vai acabar como dessa vez? E a pergunta que eu faço em cima é o seguinte: a gente fez essa live sobre as 70 semanas para o fim do mundo. Por quê, pessoal? Porque boa parte das previsões de fim do mundo que utilizam a Bíblia, eles usam essa argumentação das 70 semanas de Daniel como explicando que o mundo vai acontecer devido a esses cálculos malucos que eles fazem. Então, a minha pergunta é a seguinte, em cima dessa do Carlos Alberto. Essa profecia de Daniel tem alguma coisa a ver com o fim do mundo ou é uma profecia específica para o Israel, falando de um determinado período que iria acontecer ou que irá acontecer? Não, é para o mundo inteiro. Tudo que você tem nas escrituras é referente ao mundo inteiro. Lógico que para o judeu se referia ao povo de Israel exclusivamente, né? Mas a gente tem que pegar, então, ali. Por isso que é importante os evangelhos, para que você possa compreender tudo que ocorreu desde a Gênesis e compreender também o Apocalipse. Porque o que importa são os evangelhos, o restante é para você apenas compreender. Então, quando chegaram para Jesus e questionaram sobre que todos os sinais da salvação, o pecado, etc., isso era somente para os filhos de Abraão, e Jesus falou assim, Deus pode transformar essa pedra num filho de Abraão, ou seja, isso é fácil, qualquer um pode dizer que é filho de Abraão. Falou, então tá pronto, tá resolvido o problema, é só a pessoa se considerar filho de Abraão que todas as regras servem para ele. Então, o que importa é a sua humanidade, e a gente pode dizer assim que o mundo todo seria filho de Abraão, a descendência mundial é filho de Abraão, porque não importa se você tem descendência com Abraão, porque não é isso que conta ali. Até uma pedra poderia ser chamada de filho de Abraão. O que conta é a aliança, a existência, a compreensão. E todo momento as pessoas ficam ali, mas
o negócio é Jesus, Deus e etc. Mas está escrito que Deus é amor, gente. Então, para você compreender a Deus, você tem que compreender o que é o amor ao próximo. Isso é a filiação a Abraão, é o amor ao próximo. Porque as pessoas falando, mas a história de Abraão é sangrenta, que não sei o quê, ele invadiu a terra, lá o povo de Israel invadiu as terras, matou todas aquelas tribos e etc. Mas vocês têm que lembrar que Abraão comprou aquelas terras todas, e ainda na conversa com Deus ele fala assim, ó, eu não vou destruir aquelas cidades lá ainda, porque eles não se encheram de abominações. Então foi dado um tempo ali, olha, só dos descendentes de Abraão até o povo de Moisés foram 400 anos. Então pega ali esse período, 200 anos, né? Pega todo esse período e você vai ver que a iniquidade do povo, que era matança, era matar filho, matar parente, era isso, era aquilo outro, e não tinha cuidados, as crianças eram colocadas como escudo de guerra, e quando o povo chegou lá, a gente tem que lembrar que Moisés falou assim, olha, Deus mandou primeiro negociar ali, ó, a gente veio aqui porque essa terra é nossa, então vocês, a gente não faz nada com vocês, mas vocês servem a gente. Esse servir, eu não queria dizer servir no aspecto de escravidão, queria dizer assim, que essa terra é nossa, vocês podem ficar, mas vocês têm que aceitar a nossa cultura e fazer parte dela, como se vocês têm que pagar um imposto, vocês têm que fazer por merecer estar nessa terra. Falou, agora, se eles não aceitarem e entrarem em guerra com vocês, então combata. Fazer o quê? Mas tudo isso é uma referência do quê? De que Deus sempre foi amor, sempre tentou fazer de tudo para que não houvesse nada, nenhum acontecimento que chegasse a esse ponto. E o cume de tudo, o ponto mais alto, é Jesus, porque ele interpreta o amor do Pai. É essa a questão. Ele é o amor personificado. Então, se alguém falar que Jesus, o Pai, não era a mesma pessoa, tem que mostrar que Jesus não era um amor personificado. Ele aceitou levar um tapa na cara, aceitou ser crucificado, aceitou colocado uma coroa de espinho na cabeça e aceitou morrer ali para não condenar ninguém. Ele falou: o poder que você tem sobre mim foi dado lá de cima, senão você não teria. Alguém pode dizer o contrário? Por mais que a pessoa fale assim, não, mas Jesus era uma fábula. Se for uma fábula, é uma fábula tão maravilhosa que hoje em dia as pessoas ainda utilizam mais de 2000 anos essa fábula. Ela é tão importante, lembrando, dogma é outra história, dogma é coisa que o sistema colocou ali, as igrejas, as religiões em geral, colocou no meio do povo. E aqui nós não estamos falando de religião, não, nós estamos falando do que está ali, das profecias. E ele sempre deixa claro, não temam essas coisas. Por que você vai ter medo de morrer se você vai morrer de qualquer jeito? Então, não importa como indivíduo, como pessoa exclusiva, importa se você vai morrer sozinho, tá? Quando você atingir a sua idade ou uma doença, etc., ou se vai morrer todo mundo junto, você vai morrer todo mundo ou você vai morrer sozinho do mesmo jeito? Então, qual é a diferença? Não existe essa diferença, gente. A gente não pode se preocupar mesmo com isso. Enquanto as pessoas estão perdendo tempo correr atrás de profecia, de segurança de profecia, etc., perde o que é mais perde-se o que é mais importante na vida. E isso Jesus também fala, tá vendo? Tá tudo ali nos evangelhos. Quando tá as duas Marias lá e uma tá ouvindo Jesus, a outra tá limpando, chega e fala assim: mestre, manda ela me ajudar, só eu tô fazendo o serviço aqui. Ele fala assim: não, para ela ficou a melhor parte, tá? Tô aqui 2 dias, 3 dias, você tá aí fazendo limpeza, não parou para me ouvir, ela parou para ouvir. Então é isso, pegue a melhor parte, pegue a melhor parte. Esqueça o que é ruim. E isso eu entro aqui numa pergunta que eu vi, porque daí eu já passo para você aqui, que é complementação daqui, né? Cadê aqui? Deixa eu ver, cultura, governo. E se entrasse uma unificação do governo mundial, etc e tal. Isso é profecia Illuminati, gente. Não tá, isso não importa. Tá? Quem criou fronteiras? Quem que criou países?
Isso está nas escrituras, por acaso, que existem países, existem fronteiras, existem isso? Não está, gente. Então, quer queira, quer não queira, o povo é um só. Só um povo. Não existe. O povo é a raça humana. O resto é criação humana. Então, se hoje, amanhã, criasse aí um governo único, o que esse governo único tem a ver com a tua espiritualidade, com o teu espírito, que é o que foca muito ali a questão da humana nas escrituras? Será que o que fizerem lá pode tocar o espírito? Lembre que falou assim, Paulo fala, pode matar o meu corpo, porém meu espírito é intocável, gente. Então é isso que conta. O corpo da gente é físico, nós vamos nascer, envelhecer, morrer um dia. Não importa como, porque isso para cada um é de um jeito. É um sorteio, né? Vamos colocar assim. Agora, espiritualmente, não importa se você é ateu, se você não é ateu, se você é crente, se não é crente, se é religioso, se não é religioso, se você é um bandista, se você é maçom, se você é isso, se você é aquilo, se você é cristão, evangélico, enfim, não importa, gente. Não importa mesmo. O que importa é você como pessoa. Então, podem criar chip aí e falar que esse é o chip da besta. Vamos implantar o chip da besta. Uma coisa física que tem condições físicas que tanto faz estar na mão, num cartão de crédito, num aparelho de celular, vai ser a mesma coisa, mas a morte espiritual é aquela que realmente importa. Então, todas essas profecias são nulas pelas palavras de Cristo. As profecias passarão, Paulo diz. Ele não disse assim, as profecias cumprirão. Não, as profecias passarão. Acabou a época dos profetas. Enfim, uma coisa na cabeça, gente. Profeta era uma época que o povo era tão duro que não conseguia ouvir o pai falando através de si mesmo. Precisava de um intérprete. Então tinha os profetas. Quando Jesus veio, fez tudo o que ele fez, ensinou tudo, porque o importante é o ensinamento que ele deixou. E o grande sacrifício dele lá, o que passou para a humanidade? O que passou? Uma ligação direta entre o ser e o pai. O ser e o pai, foi o que Jesus falou, ó, não tem intermediário mais, ó, gente. Acabou o profeta. O não tem intermediário, ele não está falando do padre, do pastor e do guia espiritual. Ele está falando que não tem mais intérpretes. Se o pastor, o guia espiritual, tenta exercer essa função, ele está errado, é mentiroso. Então é isso, acabou. Tá? É você e o pai, ponto final. Você é ateu, é você e o pai do mesmo jeito. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu não acredito, não tem problema, não quer dizer que eu estou afirmando aqui que exista algo depois daqui. Você é a igreja, é o templo, por que essas profecias vão te afetar? Só vai afetar quem cria essas profecias e acreditam nelas. Qual o tipo de pessoa que cria e acredita? Pessoas que morrem de medo de morrer, porque devem demais nessa vida aqui e sabe que o dia que morrer vai ter que pagar um preço tão alto, de acordo com a sua própria crença, que morrem de medo da morte. Pronto, falei. Desculpa, Rodrigão, de novo. Eu me empolgo, né? Desculpa. A gente já está encerrando já essa live. Espero que a galera tenha gostado. Tenho certeza que gostaram. Só um pequeno adendo que muitos têm se feito profetas, videntes, que tentam ali dizer qual o dia exato ou aproximadamente um tempo exato. Isso tudo é balela, tá? Na própria escritura lá em Mateus 24 e 25, o próprio Cristo fala que muitos viriam em nome dele. Então, muito cuidado para todo mundo que assistir essa live e acredita em qualquer profecia do fim do mundo. Através de muitas profecias de fim do mundo, pessoas foram levadas a cometer suicídio ou assassinar outras pessoas. Por isso que é importante a gente abordar esse assunto, tentar esclarecer e mostrar que tem pessoas que criam histórias falsas para tentar levar outras pessoas a esse tipo de pensamento totalmente equivocado. Tendo dito isso, agradeço a presença de todos. Se inscrevam. Acho que todo mundo já é inscrito no seu canal, Rapina, mas quem cair aqui nesse vídeo que não conhece ainda o Olho de Rapina e o canal do Rapina, Rapina tem 2 canais. Pessoal, se inscrevam. O canal 2 do Rapina aborda esses assuntos e o primeiro canal fala também sobre questão de ciência. E eu vou deixar o Rapina falar sobre isso, que ele fala melhor do que eu.
Não, na verdade, acho que é como você disse, a maioria é inscrito lá, quem não é, se inscreve lá mesmo, lá no Olho de Rapina, lá a gente trata de tudo mesmo, né? Um pouco de tudo. E só para complementar aqui que o MV Martim 28 ele colocou assim, ó, Deus é amor, mas é justiça, e não, senão não seria amor e sim abstenção. Aí é uma confusão que as pessoas fazem, tá? É uma confusão. Se você pegar ali o que é Deus, vai estar lá. Deus é amor, é justiça e também é misericórdia. Não é só amor e justiça, é amor, justiça e misericórdia. Ninguém está dizendo que a pessoa não, pelo contrário, está muito bem claro que todo mundo paga por aquilo que fez. Ninguém sairá de lá até não pagar o último vintém. Também não receberá nada a mais. Então, é amor, é justiça e é misericórdia. Amor, porque é obrigação de todos, justiça, porque todos merecem justiça se você fez errado, você tem que pagar pela justiça, mas também é misericórdia porque é compreensão. Compreensão, misericórdia não é chegar lá e falar, não, tudo bem, você matou, mas tá livre ali, tá? É misericórdia, é amor e é justiça. É isso aí, obrigado, Rodrigão, obrigado pela presença de todo mundo aí, principalmente o pessoal que veio lá do canal Olho de Rapina, quando eu coloquei o link ali, vocês são demais, vocês são um show mesmo. E desculpa a minha empolgação, mas é que eu sou assim mesmo, tá? Começa a falar, não consigo parar. Rodrigão, mais uma vez, brigadão, viu? Eu que agradeço, Rapina. E só, então, não posso deixar passar esse comentário do Carlos Alberto sobre aquilo que eu falei a respeito dos falsos profetas que vêm em nome de Cristo. Carlos Alberto fala o seguinte, ou seja, Jesus disse, fique esperto e use o cérebro. É isso mesmo. Falou tudo, resumiu a live toda. Verdade. Pessoal, muito obrigado pela presença. Quem não conheceu o canal 2, se você gostou, se inscreva, assista os outros vídeos. Tá bom, pessoal? Em breve eu vou trazendo mais convidados para falar de diversos assuntos relacionados à crença ou a mistérios. E é isso aí, galera. Forte abraço a todos. Tenham todos uma boa noite. Até uma próxima. O link do Rapina vai estar na descrição, tá? Dos dois canais. Valeu, galera. Fomos.